Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da obra de Max Weber e principalmente de um conceito proposto por ele, que é o conceito de ação social. Bom, o Weber, ele não via que o fato social deveria ser o objeto de estudo da sociologia. Enquanto Durkheim, ele adotava uma linha teórica que a gente chama de linha estruturalista, o Weber ele está muito mais ligado a uma linha que a gente chama de linha compreensiva, porque ele queria, na verdade, compreender as motivações das ações humanas. Mas vejam bem, não quaisquer ações poderiam ser de interesse para o estudo sociológico. Ele vai definir essa tal de ação social como uma ação dotada de sentido e que, por esse motivo, produz um determinado significado dentro da sociedade. Ao tentar compreender, portanto, quais são as motivações das ações humanas, os valores, as crenças que estão por trás dessas ações, o Weber ele vai fugir daquela mera noção da coercitividade. E o que ele vai tentar mostrar é que quando essas ações se repetem, quando essas ações elas são compartilhadas, elas vão dar origem, elas vão começar a construir determinadas relações sociais, de modo que essas relações elas seriam construídas por esse compartilhamento da ação social. Então a gente não pode achar que essas ações vão ser estudadas pelo Weber apenas na perspectiva individual. Ao contrário, na perspectiva individual, essas ações elas não interessam. Mas a partir do momento que elas são dotadas de sentido, que elas são provocadas por determinados valores e principalmente a partir do momento que elas são compartilhadas, elas criam essas relações sociais. E isso passa a ser de interesse, digamos assim, para a sociologia. Bom, às vezes é difícil entender isso em grau abstrato. Vamos passar para alguns exemplos concretos. Vamos imaginar, então, um sujeito que caiu de bicicleta, sei lá, um choque de ciclistas. Isso, por si só, não é uma ação social dotada de sentido. Isso não gera uma relação social. A princípio, isso não deve ser objeto de estudo da sociologia. Mas vamos imaginar que por causa de um tombo de um ciclista, sei lá, porque ele foi atropelado por uma via esburacada, outros ciclistas resolvem fazer uma manifestação. Bom, se isso aqui não é interesse do sociólogo, isso é. Porque aqui a gente tem uma ação social dotada de sentido. E todas essas pessoas parecem que estão sendo motivadas pelos mesmos valores. Isso interessa estudar. Bom, agora muita gente então pensa, então quer dizer que é só algo envolver várias pessoas que isso já é uma ação social? Não exatamente. Vamos imaginar que começou a chover. Todas as pessoas imediatamente abrem os seus guarda-chuvas. Ora, essa é uma ação pragmática, quase mecânica. Isso não é objeto da sociologia, porque, de novo, não é uma ação dotada de sentido. Agora, vamos imaginar num grupo de jovens, todos eles vestidos mais ou menos com as mesmas roupas, na mesma posição, parece que se comportando do mesmo modo. Ora, aqui não se trata mais de uma reação mecânica, pragmática. Significa que todos eles estão influenciados justamente pelas mesmas crenças. E cabe ao sociólogo tentar compreender o que motiva esse comportamento relativamente padronizado. Vamos ver mais um exemplo? O ato de rezar por si só não pode ser considerado uma ação social,
Porque ele pode ser uma motivação individual, em virtude de um determinado tipo de criação, é uma decisão pessoal. Agora, quando a gente pensa em uma oração em conjunto, e aqui a gente vê um grupo de peregrinos em direção a Meca, né? Uma das manifestações mais importantes do islamismo, a gente vê que todas essas pessoas, de novo aqui, elas são influenciadas pelos mesmos valores. Criou-se, portanto, essa questão da relação social. O Weber ele vai bem longe nessa teoria, então, da ação social, e ele propõe basicamente 4 tipos de ação social. A primeira delas é a ação tradicional, tá? Principalmente ligado, então, aos costumes que são incorporados na sociedade. A segunda delas é a ação afetiva, que envolve os nossos sentimentos diante de determinados acontecimentos. O terceiro é uma ação racional, não é mais, portanto, afetiva, que envolve justamente valores que nós consideramos eventualmente positivos ou negativos. E, por fim, as ações também racionais, mas que estão ligadas a uma determinada finalidade. Nada impede que, dependendo da situação, o mesmo acontecimento possa ser incluído em mais de um desses grupos de ações sociais. Ok? Bom, vamos ver se você compreendeu isso? Existem 2 exercícios para a gente fazer a respeito dessa noção de ação social em Max Weber. Vamos lá, pessoal.